Oi, hoje eu vou fazer o chucrimo. Peço desculpas por ter demorado tanto para fazer esse vídeo. E para quem estava esperando muito, eu já vou adiantar. O recheio eu vou usar aquele pozinho que eu misturo no leite, que é bem prático. E eu não vou usar ele só porque é prático, é porque eu realmente acho ele bem gostoso. Mas também o recheio dá para variar, fazer com outros tipos de recheio. E a massa, ela também é bem versátil, bem neutra. Então dá para fazer de outros tamanhos, outros formatos. Se quiser dá para fazer carolina, bomba de chocolate. Mas hoje eu vou fazer o tradicional, formato tradicional. Eu espero que vocês gostem dessa receita. Então vamos aos ingredientes. Esses são os ingredientes do recheio, aquela mistura para o castado primo. Leite, creme de leite, que eu vou bater para fazer chantilly. Eu vou usar meia caixinha, que equivale a 100 ml. Não vou acrescentar açúcar para não deixar esse recheio muito doce. E primeiro eu vou preparar o recheio, deixar na geladeira. Aí na sequência eu dou início à massa. Agora é só misturar esse pozinho com o leite gelado e depois eu acrescento o chantilly batido. O recheio ficou, olha, nessa consistência. Vou levar à geladeira e depois eu vou colocar dentro de um saco de confeiteiro e vou utilizar esse bico, que ele é próprio, para rechear. Para massa eu vou utilizar água, farinha de trigo, margarina e 3 ovos. Aqui no fogo coloquei a água com a margarina. Vou deixar essa margarina derreter e depois acrescento a farinha de uma vez só e vou mexer. Eu tirei a massa do fogo, coloquei aqui e vou deixar esfriar um pouco, porque como eu vou colocar os ovos na sequência, para não correr o risco dos ovos cozinharem, é melhor deixar esfriar um pouquinho. E como vai bastante ovo em relação à quantidade de farinha e os outros ingredientes, eu fiz o seguinte: separei as claras das gemas, peneirei as gemas e depois misturei tudo de novo e bati com o garfo, para não ficar com aquele cheiro forte. Mas se você não tem problema com isso, pula essa etapa de peneirar e só bate os ovos, tá bom? E eu vou dividir em umas 4 etapas, colocar um pouco dos ovos na massa, misturar bem. Quando ela ficar homogênea, aí sim eu acrescento mais um pouco dos ovos e vou repetindo esse processo. Essa é a consistência da massa, ela fica bem mole. E conforme você pega a massa e ela cai e forma esse V, esse é o ponto certo. E agora eu vou levar para assar, vou colocar numa assadeira com papel manteiga por cima. Coloquei a massa aqui no saco de confeiteiro para poder moldar. E aqui na forma eu coloquei o papel manteiga. Vou moldar a massa aqui, levar para assar no forno pré-aquecido 200 graus, mais ou menos uns 30 minutos. Para deixar eles mais arredondados, eu tô com um pouquinho de água, vou molhar os dedos e abaixar esses biquinhos, tá? Eu acabei de tirar do forno, eu deixei por 28 minutos e eu coloquei em cima dessa grade aqui, porque eu vou deixar esfriar um pouco antes de rechear. Agora eu vou rechear. Quem não tiver esse bico próprio que eu mostrei, pode fazer o seguinte: cortar assim ao meio e rechear. Terminei de rechear, usei toda aquela quantidade de recheio e tinha alguns que eles estavam meio murchinhos e agora olha só como eles já estão gordinhos, porque usando aquele bico eu consegui colocar bastante recheio, então eles até incham. Então eles ficaram assim.
Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau.